Pucci é um dos melhores vilões de JoJo, e sua ideologia e filosofia são tão profundas que não é todo mundo que consegue compreender e apreciar um personagem desse calibre logo de cara. Cheio de simbolismos e referências bíblicas e esotéricas, hoje vamos falar um pouco sobre alguns dos aspectos desse personagem tão importante para toda a trama de JoJo. Mas antes, se inscreve, mano. Falta pouco para batermos 10k e eu queria muito agradecer a todos vocês que têm demonstrado apoio de qualquer forma. Também tem que dar um salve especial pros parças que assinaram a área de membros do canal e que estão recebendo os vídeos antecipadamente. Inclusive, esse vídeo está sendo antecipado para eles. Então, muito obrigado a todos vocês por tornar isso possível. Esse sonho de viver fazendo análise sobre as obras que eu tanto admiro. Pois bem, sigamos para o vídeo. Enrico Pucci é um grande devoto e seguidor de Jill, e seu background é um dos melhores, se não o melhor, de todos os vilões da obra. Toda a questão dele e seu irmão gêmeo serem interligados pelo destino é algo muito familiar, e que eu sempre assisto ou leio nessa parte, e não consigo deixar de notar as similaridades entre Caim e Abel. Além do fato deles sempre estarem interligados, tanto quando um desperta o stand e o outro também desperta, quanto toda a questão de quando o Pucci evolui e o Éder também evolui junto, temos também outros caminhos que parecem ser inevitáveis, pois mesmo que o Éder tentasse acabar ali com a própria vida, seu stand o impediria de realizar tal ato. Era como se tudo tivesse que culminar para aquele final, irmão contra irmão. E vamos falar um pouco sobre a evolução do Pucci e sua relação com o Green Baby. Afinal de contas, toda a trama do Pucci é sobre isso, sobre evolução. Então, nesse caso, o que seria o Green Baby? Aquele bebê nada mais é que um osso do Jill. Na verdade, existem muitas verdades por trás desse osso, e a primeira delas é que ele não é um osso do Jill em si, mas sim do corpo do Jonathan, e é por isso que o Green Baby é algo derivado de Jonathan, e não apenas do Jill. A segunda verdade sobre esse osso é que ele não foi escolhido por acaso, não é como se o Jill tivesse arrancado um osso do corpo do Jonathan e tanto faz. O osso em questão é um metadorso do corpo de Jonathan, ou seja, é um dos ossos que fica atrás do dedão dos pés, e o Jill escolheu esse osso em específico muito provavelmente para lembrar o Pucci que ele foi o responsável por curar a deficiência dos pés do Pucci, e ele queria muito lembrar a Pucci que era seu amigo. Foi uma boa jogada de persuasão para demonstrar confiança e ainda lembrar a ele que eles estão do mesmo lado. Bem simbólico e bonito, eu diria. Mas antes de continuarmos sobre o Green Baby, eu acredito que seria melhor falar um pouco mais sobre o plano do céu e mais especificamente o diário secreto do Jill. Até porque eu acho que dentro disso vai dar para falar um pouco mais sobre o Green Baby. Então bora ir lá dissecando ele pouco a pouco. O que estava escrito no diário é basicamente isso. Nas palavras do Jill, ele fala: o que você precisa é do meu stand ou mundo. O que você pode encontrar além dos poderes do meu stand é onde você precisa estar para encontrar o paraíso. O que você precisa é de um amigo confiável. Ele deve ser alguém capaz de controlar seus próprios desejos e que escolhe a vontade de Deus antes da lei dos humanos. Será que eu, Jill, poderei um dia conhecer alguém assim? Então, sim, o Jill estava procurando uma amizade por interesse. Desde o começo, toda a amizade com o Pucci foi por interesse. E dá pra ver que o Araki se baseou muito nessa trama de amizade como um pilar fundamental de toda a ideologia do Jill. A gente pode ver que essa parte tem várias referências na questão de versículos bíblicos. A gente pode também pegar de Salomão, por exemplo, como Provérbios 18:24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Então sim, a Bíblia enfatiza bastante a questão da verdadeira amizade. Aquela amizade que pode valer mais do que próprios laços familiares. Mas enfim, continuando. O que eu preciso é da vida de 36 humanos que pecaram, porque aqueles que pecaram abrigam um forte poder dentro de si. Essa parte dos 36 pecadores se deve a outra história bíblica, dessa vez sobre o pecado de Acã. Em resumo, Acã foi um israelita que desobedeceu a Deus e em suas batalhas que ele lutou juntamente dos israelitas, 36 homens morreram. Quando perguntou o motivo a Deus, foi respondido que todos eles haviam pecado contra Deus, por terem sido movidos pela cobiça, assim como Acã. Então dá pra ver que toda essa questão do sacrifício de 36 pecadores tem também motivo e embasamento bíblico. A gente pode perceber aí que tem toda a questão de sacrificar o pecado por algo divino, a questão de pureza, de purificar. E talvez essa parte do Green Baby também esteja relacionada a isso, porque tem toda a questão natural de você transformar uma coisa em outra, transformar os pecadores em uma nova vida, em uma vida inocente e pura, que seria o Green Baby, né? Uma, entre aspas, reencarnação de Jill, ou de Jonathan, ou enfim, uma versão de Jill que é Joestar, já que você pega o osso de alguém, junta com o sangue do outro e gera uma nova vida usando os pecadores como combustível. E agora nós entramos na parte mais importante do vídeo, a meu ver, a parte que ele fala das 14 frases. São 14 frases que é preciso ter em mente. Essas 14 frases, na minha opinião, seriam o próprio caminho do céu, comandos que têm fortes representações na história do mundo e da realidade. A começar pela escada espiral. Uma escada espiralada pode representar o próprio DNA humano, e esse é o primeiro dos termos que representa o início da humanidade, além de estar presente
presente no próprio stand do Pucci. Besouro rinoceronte. Kabutomoshi, né? Que ele fala direto. O escaravelho do Egito representa o desenvolvimento, além de toda a mudança do próprio tempo. Ele fala isso 4 vezes. Desses 14 termos, 4 são o escaravelho. Então podemos presumir que ele se trata de uma passagem de tempo similar às 4 estações do ano, ou 4 fases do próprio universo. Para todos os motivos, encare o besouro rinoceronte, ou Kabutomoshi se preferir, como um time skip. Cidade em ruínas. Seria o próprio apocalipse, mas eu pessoalmente interpreto como um momento em que Adão e Eva comeram a maçã e assim concretizaram o pecado original. Eu prefiro pensar dessa forma, nessa interpretação, por conta da cronologia dos eventos, porque a gente acabou de começar a humanidade, tem toda a questão da passagem do tempo e logo em seguida tem a queda, as ruínas, ou seja, a queda de Adão e Eva. Essa é a minha interpretação, lembrando, rapaziada. Então, seguindo a ordem cronológica, vamos para o próximo. Figueira. No caso, após o próprio ato do pecado original, Adão e Eva se cobriram com as figueiras para ocultar a sua vergonha. E eu acho que isso faz bastante sentido, levando em conta que a gente está contando uma história. Os 14 passos do Pucci são uma história, se você for parar para analisar. A história da humanidade, a história do próprio destino. E aí vemos novamente o Kabutomoshi, besouro rinoceronte. O tempo passa dessa vez, só que na própria Terra. Então a gente saiu do Éden e foi para a própria Terra. Agora começa uma nova série, Via Dolorosa. O caminho do pecado da humanidade na Terra e o próprio sofrimento de Cristo pela humanidade. Via dolorosa seria, no caso, o sofrimento. Ou seja, a gente já está na Terra, já sofreu, e aí a gente passa para onde? Mais uma vez, Kabutomoshi. Besouro rinoceronte. Time skip após Cristo. Ponto de singularidade. Após Cristo, a humanidade começou a crescer exponencialmente. O ponto de singularidade teria sido definido pela presença de Cristo agora na vida da humanidade, então foi uma importante virada de chave. Agora vemos ao talvez mais diferente de todos os passos, que é Giotto. Giotto se refere a um artista da época do Renascimento, por volta do século XIV. Ele é o precursor da pintura renascentista, e por que ele seria citado entre um dos passos? Talvez ele seja muito importante, porque o Renascimento seria um período artístico em que reina o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo, e não necessariamente Deus. Esse é o momento chave da história da humanidade após a chegada de Cristo, é muito depois, e é aí que começa a beirar a racionalidade acima da religiosidade. Então, após Giotto, após a humanidade, a gente tem anjo, o passo anjo, ou seja, a retomada da espiritualidade. O anjo nesse cenário pode se referir a mensageiro também, como uma tradução literal. A gente pode atribuir, inclusive, a muitas coisas, mas a minha interpretação é, segundo a cronologia, associar a imagem da família de All-Star também, como os mensageiros de Deus, tanto é que eles são considerados como aqueles que detêm as estrelas. A estrela é uma simbologia muito importante da família. Estrelas essas que estariam além do céu, que Pucci tanto almeja, que Dio tanto almeja, e nunca conseguiu realmente conquistar. O próximo passo seria a Hortência. Hortência tem um sentido de pureza e sentimento, elevação espiritual e devoção. Eu acredito que agora já se refira diretamente ao Jonathan e toda a sua trama. E até que faz sentido se compararmos a coloração do cabelo de Jonathan com a cor das hortênsias, que geralmente são azuis, ou azuis escuras. E após o nascimento de Jonathan, temos Kabutomoshi novamente. O tempo passa, dessa vez até a parte 6, com a Jolene. E aí temos novamente uma virada de chave com o ponto de singularidade. Aqui eu acredito que se refira, no caso, ao ponto de elevação do Made in Heaven, que é um marco na humanidade. Aí seria o começo do fim. E o último passo, que seria o Imperador Secreto. E eu gosto bastante de imaginar que exista sim uma coligação entre Pucci e Diavolo, parte 5 e parte 6. E por isso o último passo se refere ao Imperador Secreto. King Crimson não era o verdadeiro Imperador Carmesim. Ele nunca foi aquele destinado a governar o mundo. O objetivo de Diavolo era ser capaz de ver o futuro e se preparar para qualquer destino que surgisse. E Pucci teoricamente quer a mesma coisa, mas para toda a humanidade. Felizes aqueles que conhecem o próprio destino e podem o aceitar. É isso que Pucci prega para todos e não apenas para si. Por último, temos a frase deixada no final do diário, que é a seguinte: o que quer que nasça despertará, mostrará interesse pelas 14 frases que meu amigo de confiança irá pronunciar. Meu amigo confiará em mim e eu me tornarei seu amigo. Essa frase eu acredito que se refere ao momento em que a derivação do Zawardo, ou Green Baby, é absorvido pelo Pucci, ou ele absorve o próprio Pucci, assim absorvendo parte do ego de Dio e se tornando um com ele mesmo. Até porque é a partir daí que o Pucci começa a se perder por completo em sua ideologia, e ele acaba se tornando algo novo. E sim, os ideais de Pucci podem parecer nobres à primeira vista, contudo, eles são sempre colocados acima da vida de qualquer ser que tente o impedir. Ele não faz isso para os outros necessariamente, mas é uma luta inteira travada para si próprio, por não saber como lidar com a perda do seu próprio destino.
E por isso ele inventa ideais, que parecem benevolentes para tentar passar uma imagem de salvador, quando na verdade é apenas mais um falso profeta que veio consigo trazer o próprio apocalipse. O verdadeiro anticristo nunca foi Diávolo, mas sim Pucci. A ironia prevalece em Jojo. E é isso! Daria facilmente para fazer um vídeo de 1 hora falando só sobre todas as frases que o Pucci solta, a questão dos números primos, a questão do universo resetando, explicações loucas e mirabolantes sobre o esoterismo presente em Dio. Enfim, daria pra falar sobre muita coisa nesse tempo. Muita coisa. Mas eu preferi me ater só aos passos, porque eu acredito que ele pregue exatamente todo o caminho de Pucci, além de todo o caminho da humanidade. E Pucci é isso. Pucci é um vilão ótimo. Um dos melhores, um dos mais profundos, se não o mais profundo e o melhor. Ele acaba herdando muito bem todo o legado de Dio, sendo uma continuação perfeita e dando o fim perfeito pro mundo que merece. É um fim inevitável que repercutirá até mesmo na nossa realidade. E é isso, eu espero que tenham gostado, senhores. Foi um vídeo que deu muito trabalho para fazer, muita pesquisa. Eu também tirei muito da minha própria cabeça, da minha própria interpretação, senão não teria graça, né? Mas esse vídeo foi muito aguardado por muita galera, a galera ficou me apressando, mas tá tudo bem, eu entendo a ansiedade de vocês. Se vocês querem sugerir vídeos, eu recomendo bastante que vocês se tornem membros do canal, porque assim eu consigo priorizar os pedidos de vocês. Senão fica muito difícil, são muitos pedidos, e eu acabo me perdendo nas listas. É claro que alguns vão sair, mesmo não sendo membros do canal, eu adoro fazer vídeos que são sugestões. Eu sinto que eu fico em sintonia com vocês, e isso é muito maneiro. Mas ainda assim eu preciso saber e ter uma ordem de prioridade. Então aqueles que quiserem muito algum vídeo, por favor, se inscrevam no canal e se tornem membros. Assim eu conseguirei priorizar o pedido de vocês, beleza? No mais, muito obrigado por tudo, rapaziada. Vocês são ótimos e tamo junto. Valeu!